Antes de entrar aqui na palavra, eu queria divulgar também um pouco dos meus livros, alguns que eu tenho ali do lado. Se você tiver interesse, você pode estar adquirindo. O primeiro que eu gostaria de falar é esse livro chamado Deus Chama por Intercessores. O que seria esse livro? Por que eu escrevi ele? Muitas das vezes, a respeito do chamado à oração, a gente acha que é só para alguns. É para os espirituais, é para os maduros na fé. Mas não, Jesus disse que a igreja seria chamada casa de oração para todos os povos. Talvez você não vai ser um intercessor que vai estar na linha de frente, vai servir na igreja, mas você é o intercessor da sua casa, você é o intercessor da sua família. Você pode ser um intercessor por essa cidade, por essa nação. Se você quiser entender um pouco mais do chamado à intercessão e à oração, esse livro vai te auxiliar e te ajudar no entendimento a respeito disso. Outro livro também que eu gostaria de indicar é o livro chamado Como Alcançar a Libertação. Por que nós precisamos falar sobre libertação? Por que a igreja precisa ensinar a respeito disso? Porque, não sei se você sabe, mas Jesus gastou um quarto do seu ministério lidando com dilemas espirituais, lidando com pessoas que precisavam de libertação. E muitas vezes nos falta profundidade bíblica sobre esse tema. Eu acredito que existem muitos excessos, muito conteúdo baseado em experiências pessoais, mas esse livro eu fiz questão de trazer a profundidade bíblica. O que Jesus veio fazer? Porque Jesus inaugurou o Ministério de Libertação. Antes de Jesus não existia isso. Então, se você quiser entender um pouco mais, você que está passando por um processo e quer entender a respeito disso, esse livro vai te auxiliar nessa demanda. Outro livro também que eu gostaria de indicar é Como Curar as Feridas Emocionais. Você quer entender sobre dilemas emocionais, sobre como a Bíblia trata questões como trauma, relações familiares, como alcançar uma saúde emocional através da espiritualidade. Esse livro também vai te auxiliar bastante. Também gostaria de indicar aqui o livro Como Romper Maldições Hereditárias. Você quer entender um pouco mais sobre heranças espirituais, como elas funcionam, como trabalham, o que a Bíblia diz sobre isso. Esse livro aqui vai te auxiliar nessa demanda. E por último, que é a primeira vez que eu trago aqui na igreja, na sede, o livro que acabou de chegar, Como Vencer a Batalha na Identidade. Vira para a pessoa do teu lado e pergunte, você sabe a sua identidade? Por que é importante a gente saber a nossa identidade? Porque se nós não soubermos a nossa identidade, nós vamos usar aquilo que fazemos, aquilo que temos, ou o título que alcançamos para definir quem somos. E isso pode ser um problema, porque no dia que você não tiver os bens que você conseguiu alcançar, no dia na qual você não estiver exercendo a função que você faz, e no dia na qual você não tiver mais o título que você ocupa, quem você vai ser? Esse livro aqui vai falar das 3 principais perguntas que as pessoas têm dentro da igreja. Qual é a minha identidade? Qual é o meu chamado? E qual é o meu propósito? Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, esse livro vai te auxiliar nessa jornada de conhecer a sua verdadeira identidade. Amém? Bom, vamos entrar então na palavra. Essa manhã eu compartilhei uma mensagem sobre a mentalidade do reino. Nós falamos sobre como Jesus nos ensina a respeito disso, e eu falei sobre o Sermão do Monte. Mas agora na ministração da noite, o Espírito Santo me direcionou a trazer uma continuação dessa mensagem. Então eu queria incentivar todos vocês que não estiveram no culto da manhã a assistir a palavra, porque essa segunda ministração vai ser uma continuação a respeito disso. Não que precisa ouvir para entender a mensagem agora, mas vai fazer mais sentido também, completando aquilo que nós vamos ministrar nessa noite. Você pode abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 5. Nós falamos nessa manhã que muitas das vezes nós corremos um risco de estarmos na igreja, frequentarmos uma igreja, irmos ao domingo, sermos voluntários, participarmos dessa cultura evangélica. Mas Jesus não nos veio para inserir em somente uma cultura de frequentar, de estar na igreja, de servir na igreja. Não. Jesus ele veio trazer o reino do céu. E estar na igreja não significa que você pertence, ou que você entende, ou que você anda conforme a cultura do céu. Então nós falamos sobre as bem-aventuranças nessa manhã, e eu queria continuar falando sobre isso, como Jesus nos ensina através da oração. E eu queria chamar a atenção sobre uma coisa muito interessante. De todas as coisas que Jesus gastou o seu tempo
como líder, como professor, como mestre, ele gastou nos ensinando muitas coisas, mas uma ele fez de forma específica, e uma delas foi como orar. Jesus nos ensinou a orar, e nós vamos ver como Jesus nos ensinou a orar aqui em Mateus 6, a partir do verso 5, que diz assim: e quando tu orares, não sejais como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, e ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mas, orando, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe do que tendes necessidades antes de lhe pedirem. Ora, pois da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode fechar os seus olhos para nós orarmos? Pai, nós te agradecemos por essa noite e nós nos sujeitamos ao poder que está na tua palavra. Que os olhos do nosso entendimento possam serem abertos para que possamos compreender o reino na qual pertencemos. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos e tocar no nosso coração. E que venhamos ser consolados, encorajados e confrontados pela tua palavra nessa noite. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom, quando nós olhamos a oração do Pai Nosso, é uma oração muito linda, não é verdade? Acredito que todos vocês aqui sabem de cor. Quem aí orava na escola antes de começar as aulas? A gente tinha que orar. Mas muitas das vezes nós fazemos a oração do Pai Nosso justamente o que Jesus disse para não fazer, que é se tornar uma vã repetição. E muitas pessoas sabem de cor e salteado a oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso não é sobre uma vã repetição, mas é sobre uma consciência que nós precisamos ter como cidadãos do reino de Deus. E a primeira coisa que eu gostaria de trazer para você é o que Jesus ele fala antes. Ele fala assim: não sejam como os hipócritas que precisam de aparência, que precisam de performance. Porque oração, meus irmãos, ela faz parte de quem pertence ao reino de Deus. Como que está a sua vida de oração? Porque a oração ela é algo interessante. Ela não depende de expectativas humanas e nem de probabilidades terrenas para acontecer. Pelo contrário, a vida de oração ela começa quando nós não temos recursos ou respostas aqui. Nós precisamos recorrer a algo eterno. E Jesus nos ensina que não há uma lógica religiosa diante da oração. Ele começa nos revelando uma verdade. Só entende a profundeza da oração do Pai Nosso quem sabe quem é o Pai. Jesus poderia nos ensinar orando da seguinte forma: ó Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, magnífico, adorado, exaltado, soberano. Ele é tudo isso? Sim. Mas uma revelação mais profunda é saber que Deus ele é tudo isso, mas Ele também é o seu Pai. Muitas das vezes nós fomos levados a um lugar de religiosidade e fazemos da oração mais uma liturgia do que um próprio relacionamento. Como que é a sua rotina? A oração é nada mais do que uma conversa com Deus. Como que está as suas conversas com Deus? Você está deixando Deus no vácuo? Como que está o seu relacionamento com Ele?
De todas as coisas que Jesus poderia nos ensinar, uma das coisas que ele fez questão foi o quê? Nos ensinar a orar. Porque não tem como ter um pai se você não tem relacionamento com ele. Para quê então? Se Jesus veio nos revelar o Pai, não veio somente apontar quem ele é, veio nos indicar a quem devemos nos relacionar. Então Jesus ele quer quebrar essa ordem litúrgica que acontecia com os fariseus. Eles oravam 3 vezes ao dia, iam ao templo, faziam as orações. Mas muitas das vezes o coração deles estava distante de Deus. E muitas vezes nós estamos orando mais um ato litúrgico, ou nós não oramos porque nos sentimos distantes de Deus. Mas quem entende a que reino pertence, compreende que nós não estamos falando somente de um rei, estamos falando também do nosso Pai. Você faz parte de um reino eterno. E nós precisamos nos relacionar com o nosso Pai, com o nosso Deus. Ou será que Ele é só limitado aqui? Ele só fala aqui. Ele só se manifesta a você aqui. Igreja não é só as 4 paredes, mas nós somos a extensão do corpo de Cristo. E iremos desenvolver esse reino aonde quer que formos, mas através da oração. Jesus nos traz uma ordem que é fundamental. A primeira coisa que precisamos buscar é o Pai. Santificar o seu nome, buscar o seu reino e a sua vontade. Depois Jesus ele vai trazendo as nossas necessidades, a realidade na qual vivemos. Como por exemplo, as nossas necessidades que ele fala sobre o pão, sobre o perdão, sobre relacionamentos, sobre as tentações, as batalhas que iremos enfrentar e as opressões, as resistências espirituais na qual nós temos. Mas Jesus nos revela o que é prioridade, o que deve vir primeiro. Então, antes de nós orarmos, nós precisamos ter uma consciência, meus irmãos. O nosso coração precisa estar posicionado. Muitas vezes, algumas pessoas começam a ter esse lugar de oração e começam mais colocando para Deus as improbabilidades, olhando para aquilo que está tendo. Mas quando nós somos convidados ao lugar de oração, nós precisamos voltar os nossos olhos ao Senhor. Como diz o salmista, eu elevo os meus olhos para os montes, e eu me pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador, que fez os céus e a terra. Jesus nos ensina primeiro a levantarmos os nossos olhos e a contemplarmos quem nos sustenta. Porque quando nós vamos orar, as suas orações são mais reclamações, são mais petições, são mais insatisfações. Ou a oração ela é um encontro na qual você se lembra de quem é o seu Pai, você se lembra a quem você pertence, você se lembra de quem está com você. Quando nós estamos frustrados, desanimados, sem esperança, é porque nós estamos ausentando o lugar secreto. É impossível você ver um crente que tem intimidade com Deus e está no lugar secreto e vive frustrado. Porque o melhor lugar que nós podemos estar, meus irmãos, é aos pés da cruz. É impossível você ter um tempo com Deus e sair da mesma forma. O problema é que nós queremos contar a nossa realidade para todo mundo e nós nos ausentamos de nos conversar com Deus. Faz quanto tempo que você não abre o seu coração e derrama para o Senhor? Porque nós dizemos que fazemos parte desse reino, mas nós não estamos vivendo como pessoas que fazem parte. Como está a sua vida de oração? Uma igreja que está buscando a pessoa do Espírito Santo entende o poder vital da oração. Jesus, em 3 anos do seu ministério, ele gastou 1 ano, praticamente 1/3, no lugar secreto buscando o Pai. Ele precisava? Não, ele e o Pai eram um. Mas ele nos ensinou o quão importante é buscar a presença de Deus. Mas sabe qual é a nossa resposta? Nós estamos ocupados demais. Nós temos compromissos demais. Mas Jesus nunca esteve ocupado demais que o impedisse de orar. Quais são as desculpas que você tem dado? O que tem ocupado o seu tempo? O que tem ocupado o seu coração? Spurgeon ele traz uma frase muito interessante, ele diz, troque um motivo por ansiedade e coloque esse motivo como de oração. Se nós gastássemos o tempo que ficamos ansiosos e colocássemos diante da presença de Deus, nós alcançaríamos muito mais respostas e direcionamentos.
Quando o crente ele deixa de orar, ele deixa de respirar a direção do Senhor e ser conduzido por ela. A oração, ela nos leva a esse lugar na qual Jesus nos ensina uma consciência que a oração não é sobre performance, mas é sobre filiação. Se você não entender o Pai que te escuta, nada daquilo que Ele te proporcionar será suficiente. Não oramos a um Deus distante, oramos a um Deus presente, a um Deus fiel, a um Deus que está com você e não importa a realidade que você esteja enfrentando. Só que quando nós enfrentamos dificuldades, provações, tribulações, nós achamos que Deus não está conosco. Mas o Salmo 23, que todo mundo conhece, ele diz: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Nós achamos que andar com Deus, ter uma vida com Deus, fazer parte desse reino eterno, é que nós seremos ausentados de dificuldades e tribulações. Mas Jesus não orou para que sejamos tirados do mundo. Pelo contrário, Ele orou para que nós estivéssemos e fossemos fortalecidos pela pessoa do Espírito Santo. Por isso que o Salmo 23 continua dizendo: e ainda que eu ande por esse vale de sombra de morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Mas como que você vai saber se o Senhor está com você? Como você vai desenvolver esse relacionamento? Como você vai aprofundar essa intimidade? Através da oração. Quem faz parte desse reino e entende a importância de trazer o céu na terra, ele entende o valor da oração. Jesus continua e ele diz: santificado seja o teu nome. É uma coisa interessante. Jesus está orando para que Deus seja feito santo através daquele que está falando através dele. Isso significa que Deus já não é santo e que Ele pode ser mais santo? Não. Deus é digno. Apocalipse fala que quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, a não ser o cordeiro que foi morto. Mas Jesus está orando para que o nome de Deus seja exaltado, santificado e glorificado através da nossa vida. A sua vida tem glorificado o nome do Senhor? As suas atitudes testificam que você nasceu de novo? Aquilo que sai da sua boca denuncia que você não é daqui, que você pertence ao reino eterno? Como estão as nossas atitudes? Será que nós estamos buscando adorar a Deus em todo o tempo? Quando nós dizemos que santificado seja o teu nome, nós estamos tirando o nosso eu do centro e entendendo que existe alguém que deve ser exaltado e entronizado. Porque é muito fácil nós irmos aqui cantar: eu nada sou sem ti. Mas será que de fato, sem o Senhor, nós estamos conseguindo viver? Porque nós dizemos isso aqui, mas na hora que nós saímos, como que estão as suas escolhas? Como que são as suas decisões? Você tem buscado a vontade do Senhor? Você tem buscado ser direcionado pelo que a palavra dele diz? Ou você é o Senhor da sua vida? Jesus está nos ensinando que devemos buscar centralizar o Senhor em tudo que fazemos, não somente no que cantamos. Jesus também ora e ele diz que venha o teu reino. Isso aqui é uma coisa interessante, porque muitas das vezes nós recorremos ao lugar da oração e achamos que ali é o lugar na qual nós vamos convencer a Deus do que Ele deve fazer nas nossas vidas. Quem já tentou fazer isso? Senhor, você não está achando que você poderia fazer dessa forma? Não seria tão mais fácil? Mas a vida de oração é um lugar na qual nós somos levados a sermos convencidos pela pessoa do Espírito Santo. Deus não está, meus irmãos, comprometido com a nossa vontade. Pelo contrário, Ele quer que a vontade soberana dEle seja feita na nossa vida. Mas será que eu e você estamos dispostos a estarmos nesse lugar? Até próprio Cristo, Ele sujeitou o seu querer ao querer do Pai. Antes de Jesus ir para a cruz, Ele disse o quê? Se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus tinha um querer, Jesus tinha uma vontade, mas Ele mesmo disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim cumprir a vontade do meu Pai.
E é nesse lugar na qual nós entendemos que não fomos criados para vivermos conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, mas clamar para que venha o reino do Senhor sobre as nossas vidas. Você está disposto a abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus? Você está disposto a abrir mão do seu reino para que o reino de Deus seja feito na sua vida? Porque muitas vezes nós oramos para Deus mudar algumas situações. E se Deus está usando essa situação para mudar você? Você está disposto a abrir mão do seu controle? E viver a dependência de Deus? Nós oramos para que venha o teu reino. Mas e se o reino de Deus vier através daquilo que você não espera? Você está disposto? E se a vontade de Deus para ser feita envolver renúncia, entrega e cruz? Você está disposto? E se a vontade de Deus tiver que ser através de desertos e vales, provações e dificuldades, você está disposto? Nós oramos que venha o teu reino. Mas será que você está disposto para que venha o reino de Deus na sua vida? Outra coisa interessante, quando Jesus fala sobre venha o teu reino, é um momento na qual nós podemos fazer com que aquilo que é eterno, com aquilo que é natural, se tornem um. Para que a vontade de Deus seja feita na terra, é necessário haver concordância. E esse é o poder da intercessão. É quando alguém na terra decide concordar com a vontade que está acontecendo no céu. Da mesma maneira, aquilo que talvez não aconteceria em uma geração, acontece porque alguém clamou. Ezequiel 22:30 traz uma realidade bem interessante. Deus diz que gostaria de ter restaurado a nação de Israel. A vontade de Deus é que houvesse restauração, mas a palavra de Deus diz que o Senhor procurou e não encontrou ninguém disposto a estar na brecha, clamando por aquele povo perante o Senhor. Imagina Deus estar declarando e não encontrar ninguém, para dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Deus está nos levantando, meus irmãos, a entendermos a nossa responsabilidade no reino de Deus. E a nossa responsabilidade não é criarmos o nosso reino, não é criarmos a nossa vontade, mas é fazermos a vontade daquele que nos gerou primeiro. A sua vida é sobre você? Os seus sonhos é sobre a sua vontade, é o seu ego? Ou você está buscando viver a vontade de Deus? A oração do Pai Nosso não é só uma repetição, ela é um despertar sobre como estamos vivendo. Porque se você faz parte de um reino, você não busca o seu querer, você busca o querer do Pai. Você não busca para que os seus sonhos aconteçam, você busca alinhar os seus sonhos aos sonhos de Deus. Você está buscando de fato para que venha o reino de Deus na sua vida? Quando nós oramos para que seja feita a tua vontade, é esse lugar. Nós achamos que nós controlamos alguma coisa, meus irmãos. Nós achamos que conseguimos tentar prever riscos, administrar todas as reações. Achamos que a hipervigilância vai trazer segurança, mas eu quero te falar uma verdade aqui nessa noite. Você não precisa ter o controle para se sentir seguro. Por exemplo, para você vir aqui para Londres, você teve que entrar no avião, né? Eu espero. Você conhecia o piloto? Mas você confiou nele. Você não esteve no controle daquela aeronave para você se sentir seguro. Alguns de nós até dormimos a viagem toda. E por que você acha que você tem que estar no controle da sua vida para você se sentir seguro? Você pode confiar em Deus, porque Ele já está no teu amanhã. Nós não tememos o futuro porque nós já sabemos quem está lá. Quem está no teu amanhã? É o mesmo que esteve no começo, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Só que nós achamos que ter o controle, ter as respostas, ter a direção e dizer o que deve ser feito, vai nos trazer essa sensação de segurança. Pelo contrário. Deus não fala tudo aquilo que passamos, porque Ele sabe que nós não temos estrutura para suportar. E às vezes Deus está nos poupando de coisas que nós nem temos estrutura. Mas Ele está nos confiando a estar nesse amor.
Você está disposto a confiar no amor do Senhor? Você está disposto a não ter o controle de todas as coisas, mas saber que o Senhor está cuidando de tudo? Você consegue descansar no Senhor? Ou você precisa que Ele te dê todas as respostas, todos os detalhes, dizer tudo o que vai acontecer, para que você consiga confiar? Às vezes Deus está permitindo algumas coisas saírem do teu controle, das tuas expectativas, dos teus planejamentos, para que você se torne mais dependente, para que você reconheça as suas limitações e saiba esperar no Senhor, porque a oração nos ensina esse lugar. Jesus também nos ensina a orar pedindo que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso aqui Jesus está fazendo uma referência a como Deus cuidou do povo de Israel no deserto. Caiu o maná e era só para um dia. Por quê? Porque Deus queria ensinar para aquele povo dependência. Não era necessário estocar, era necessário esperar. E Jesus nos ensina a pedir o pão só para hoje. E isso nos ensina algo interessante. Por que é só para hoje? Porque nós sabemos que amanhã o Pai vai voltar. E Ele vai nos dar pão. Ele vai dar tudo aquilo que precisamos. Então nós podemos só pedir para o de hoje. Porque nós sabemos quem vai estar amanhã. Mas muitas das vezes as nossas orações estão pautadas em tanto medo, em tanta insegurança, em tanto desespero, que nós esquecemos a quem estamos orando. Esquecemos que o Pai sabe de tudo aquilo que precisamos e te digo além, Ele faz infinitamente mais. Você está confiando na suficiência de Deus? Você crê que Deus é competente para cuidar de tudo aquilo que você precisa? Você de fato sabe quem é o seu Senhor? Porque o lugar de oração é o lugar na qual Deus nos leva a amadurecer a nossa fé e a confiarmos no seu caráter. Nem sempre Deus precisa provar que Ele é provedor para que venhamos confiar na sua provisão. Às vezes Ele nos leva a um lugar de silêncio para que venhamos confiar na sua fidelidade. Você que está passando um momento de silêncio com Deus, você tem conseguido confiar no Senhor? A falta de resposta, a falta de direção tem feito você ficar desesperado? Ou tem feito você aguardar com paciência no Senhor? Muitas das vezes nós achamos que Deus vai fazer conforme as nossas expectativas. Mas às vezes Deus frustra as nossas expectativas para nos fazer caminhar por fé. A fé não é firmada pelo que está acontecendo. Às vezes as portas se fecham, os caminhos dão errado, as circunstâncias não acontecem conforme esperamos. Mas é nesse cenário que é importante nós exercermos a nossa fé. A fé não é movida por aquilo que está acontecendo, pelo que sentimos, pelo que vemos, mas é pelo que cremos. E aonde está a sua fé, meu irmão? Você crê no Senhor quando tudo diz que vai acontecer? E quando as improbabilidades acontecem, você permanece crendo? Você permanece confiando? Você permanece dependente? Porque o pão nós precisamos pedir só para hoje, porque amanhã sabemos que o Pai vai voltar e Ele vai providenciar tudo o que precisamos. Jesus também nos ensina sobre perdão na oração do Pai Nosso. Ele diz: perdoa as nossas dívidas. Jesus nos ensina que o perdão, ele é fundamental para um relacionamento com Deus. Porque não adianta nós estarmos com os relacionamentos nas horizontais ruins e queremos desenvolver um bom relacionamento na vertical. O nosso relacionamento com as pessoas vai impactar o nosso relacionamento com Deus. E, consequentemente, o nosso relacionamento com Deus vai impactar o nosso relacionamento com as pessoas. Só que Jesus, ele aumenta, ele amplia esse lugar do perdão. E ele diz: perdoa as nossas dívidas, como também perdoamos aqueles que nos devem. Jesus está nos ensinando, através do lugar da oração, que Deus pode usar a medida que estamos perdoando para que Ele nos perdoe. Será que Deus usa a medida que você tem perdoado os outros para perdoar os seus erros, as suas falhas, os seus pecados? Será que você conseguiria ser perdoado? Como que está o seu nível de misericórdia? Como está o seu nível de compaixão?
Como está o teu nível de tolerância? Porque alguém que faz parte desse reino eterno, entende que bem-aventurados são os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Que bem-aventurados são os pacificadores. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Como estão as suas reações? Elas denunciam que o Espírito Santo habita dentro de você? Você tem buscado ser uma pessoa que perdoa, uma pessoa que dá segundas chances, uma pessoa que reconstrói através do amor e da graça? Porque Jesus nos ensina sobre isso na oração. É impossível, meu irmão, eu te dou esse desafio. Você que está com raiva de alguém, você que não consegue perdoar alguém, começa a orar por essa pessoa. Jesus nos disse: ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Pega o nome dessa pessoa e começa a orar. É impossível você orar para que Deus alcance essa pessoa. É impossível você orar para que Deus transforme essa pessoa, abençoe essa pessoa e você permanecer com raiva. Porque muitas das vezes nós queremos que Deus mude as pessoas para que elas se relacionem bem com a gente. Mas às vezes Deus permite situações para que nós venhamos nos amadurecer e nos posicionar como verdadeiros cristãos. Quem aí já teve uma experiência como essa? A interceder por aquele que se levantava contra você? Ou você fala mal dessas pessoas para os outros? Meus irmãos, nós precisamos crescer nessa área. Precisamos falar para a pessoa certa, não para os outros, mas para Deus. A oração é esse lugar. Orar por aqueles que nos perseguem. Por quê? Porque quando você entende a que reino você pertence, você sabe que o teu irmão não é o teu inimigo. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais do mal. Quem faz parte do reino da luz, entende que irmão não é inimigo. Como que está o perdão na sua casa? Como que está o perdão no seu casamento? Como que está o perdão com os seus filhos? Como que está o perdão no seu trabalho? Como que está o perdão aqui, aonde você serve na igreja? Deus está nos levando a esse lugar de vivermos um evangelho verdadeiro, na qual não é somente bom quando o nosso ego é protegido, mas quando ele também é humilhado. Porque não faz sentido, não é coerente nós queremos sermos cristãos e orgulhosos, cristãos e fofoqueiros, cristãos e amargurados, cristãos e ofendidos. Se você faz parte desse reino eterno e você entende como é a cultura desse reino, você perdoa, porque você também foi perdoado. Você ama porque você também foi amado. Você dá segunda chance porque o Pai também te deu segunda chance. Nós caminhamos por graça. É fácil falar? Não, é difícil agir. Mas lembra que um dia Jesus te alcançou e agiu dessa mesma maneira com você. Jesus também ora e nos instrui a dizer: não nos deixe cair em tentação. O que Jesus quer nos ensinar a respeito disso? A primeira coisa que Jesus ele traz, e o que Tiago também vai dizer na sua carta, que Deus a ninguém tenta, a não ser os desejos do nosso coração. Por isso que ele diz: não nos deixe cair em tentação. Em outras palavras seria: Senhor, não permita eu cair com a concupiscência do meu coração. Não deixa dar lugar a mim mesmo. Me ensina a vigiar contra os desejos da minha carne e ser direcionado pelo teu Espírito. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz lá em Efésios que nós não venhamos dar lugar ao diabo. Não podemos dar espaço. Não podemos dar ouvido. Não podemos dar atenção. Eva caiu porque primeiro ela quis ouvir a serpente. Toda queda começa em um olhar, em um espaço que você não deveria estar fazendo. Por isso que Jesus nos instrui a não deixarmos cair em tentação. Como que está o teu nível de tolerância ao pecado? Como que está o teu posicionamento diante da verdade na qual você diz que vive? Jesus ele nos instrui a entendermos esse lugar de dependência do Espírito Santo. Paulo, na carta de Gálatas, ele diz que nós venhamos
sermos direcionados, sermos cheios, conduzidos pelo Espírito Santo, e na qual nós jamais iremos satisfazer a vontade da carne. Se você está caindo, se você está se movendo pelas vontades da sua carne, é porque você ainda não está cheio do Espírito Santo. Você ainda está cheio de si mesmo. Quem tem conduzido a sua vida? Quem tem direcionado os seus passos? A sua vida é sobre a sua vontade, é sobre o seu querer? Ou você entende que você nasceu para um propósito maior? E ele continua: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Para sermos livrados do mal, nós não podemos cair em tentação, que é o que Tiago diz. Precisamos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Quais são as portas que você tem aberto? Quais são as legalidades que você tem dado? Quais são as concessões que você tem permitido? O que nessa noite você precisa reavaliar no seu coração? Porque a oração do Pai Nosso não é sobre algo que precisamos repetir, mas é sobre uma consciência que precisamos despertar. Porque nós estamos inserindo num mundo que já é do maligno. E que o sistema desse mundo nos leva a nos amoldar a isso. Mas o apóstolo Paulo diz em Romanos 12 o quê? Que nós não venhamos conformar com esse mundo. Não entrar na maneira que esse mundo opera, pensa, age. Mas nos incentiva a renovarmos a nossa mente através da transformação. Jesus nos ensina no lugar de oração a nos posicionarmos diante daquilo que não provém do Senhor. Nos livra do mal, resistirmos ao pecado. Mas para isso, nós precisamos decidir quem está no controle da nossa vida e quem se assenta no trono do nosso coração. E ele termina dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória. Jesus, ele termina a oração nos lembrando de 3 coisas. O reino é dele. Isso nos lembra que nós não construímos os nossos pequenos impérios privados. Não fomos chamados a fazer com que seja feito o nosso reino. Mas ele também diz que teu é o poder. Por quê? Porque ele entende que Deus é competente e soberano para realizar conforme a sua vontade. E a glória, porque não é sobre o nosso querer, não é sobre a nossa performance, mas é sobre a ação do Espírito Santo através das nossas vidas. A oração do Pai Nosso, meus irmãos, ela revela a mentalidade do reino de Deus. E você, como tem caminhado? Como você tem se posicionado diante da verdade na qual Jesus deixou para as nossas vidas? Que nessa noite nós venhamos ser instruídos pelo Espírito Santo a um lugar de questionamento de como estamos vivendo, para que a partir disso venhamos questionar de como estamos orando. Se há uma ausência de oração na tua vida, hoje eu te encorajo a você se levantar de maneira diferente. Olha que oportunidade nós estamos tendo. Nós vamos ter a semana com o Espírito Santo. Não espere a conferência para começar, para ter um relacionamento com o Espírito Santo. Comece hoje. Porque o Espírito Santo, ele não só veio descer, ele veio habitar. Nós cremos que o Senhor não está somente nos chamando para termos experiências com o Espírito Santo. Ele está nos convidando para que o Espírito Santo habite no nosso coração. Mas para que o Espírito Santo habite no nosso coração, nós precisamos entender a verdade na qual Jesus nos deixou. Você está buscando, de fato, conhecer o Senhor? Ou somente uma necessidade? Na oração do Pai Nosso, Jesus confronta algumas lógicas que esse mundo tenta nos introduzir. Que devemos andar por performance, individualismo, que o ego deve estar centrado, que precisamos dominar tudo, que precisamos controlar, que devemos ser ansiosos em acumular, mover por culpa e ressentimento, estarmos movidos por uma autoconfiança cega, de passividade ou até mesmo medo,
e uma busca por reconhecimento. Mas Jesus nos ensina no Pai Nosso a respeito da verdade da nossa identidade como filhos, que temos um Pai, e que Ele é nosso e Ele é presente, e que Ele será santificado através da nossa vida e exaltado também pelas nossas atitudes. Ele nos lembra que fazemos parte de um reino, e que nós não somente seremos levados a esse reino, mas que somos convidados para fazer com que esse reino venha sobre a terra, e que opere sobre as nossas vidas. Também nos lembra sobre buscarmos a vontade de Deus e não somente a nossa. Nos convida a confiar nesse Pai que é presente e que vai prover todas as coisas. Nos lembra que o perdão é necessário para nos relacionarmos com Deus. Nos convida a estarmos vigilantes, caminharmos para sermos libertos e vivermos para a glória de Deus. Jesus não está nos ensinando somente o que devemos falar na oração, mas está ensinando o que devemos viver nas nossas vidas. Naquilo que está sendo exposto, o que você precisa se alinhar nessa noite? O que você precisa se ajustar nessa noite? Porque o Espírito Santo está nos levantando a não simplesmente estarmos em uma igreja, mas trazermos o reino de Deus na terra. O apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores do reino. Você não é daqui. E você não tem que se conformar com esse reino. Pelo contrário, você é convocado a trazer o reino eterno sobre essa terra. Então Jesus está nos levantando nessa noite a termos consciência a que reino pertencemos. Eu queria orar com você. Você pode ficar de pé, por favor? Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós oramos para que nessa noite o Senhor possa despertar os nossos corações com o que a Tua palavra nos convida. Senhor, eu oro para que nessa noite o Senhor nos desperte a esse lugar de oração. Que o Senhor nos desperte a esse lugar de entendimento a que reino pertencemos. Senhor, muitos de nós estamos com questionamentos, dúvidas, ansiosos, preocupados, aflitos. Mas nessa noite o Senhor nos convida a lembrarmos a quem pertencemos. Espírito Santo, eu peço para que o Senhor possa trazer clareza a alguns, para confiar nesse Pai que é presente. Não somente um Deus distante, mas um Deus real. Revela, Senhor. Revela-nos, Senhor, a que reino pertencemos. Muitos de nós, Senhor, estamos andando como pessoas desse mundo, mas nós não somos aqui. Não pertencemos a esse lugar. Que o Senhor possa trazer no nosso coração uma consciência daquilo que é eterno e nos posicionar a essa verdade. Que o Senhor nos levante, Senhor. Levante intercessores. Levante homens e mulheres que farão a diferença nas suas casas, nas suas famílias, no seu casamento, nas suas empresas, aonde o Senhor os levarem. Eu queria te encorajar nessa hora, você dizer ao Senhor quais têm sido as suas dificuldades e as suas limitações no seu relacionamento com Ele. Você que deseja conhecer a Deus, mas se vê tão frio, tão distante. Espírito Santo, nós oramos por aqueles que desejam conhecer o Senhor, que desejam aprofundar a sua intimidade. Nós oramos, Senhor, para que nessa noite o Senhor venha nos despertar, que o Senhor venha nos conduzir e nos levar a esse lugar de relacionamento verdadeiro. Que nós venhamos sair, Senhor, desse lugar da religiosidade, desse lugar, Senhor, na qual nós só ouvimos falar do Senhor, mas que os nossos olhos possam te ver. Que nós venhamos, Pai, viver um relacionamento genuíno e verdadeiro com a pessoa do Espírito Santo. Que nessa noite o Senhor venha abrir os nossos olhos e mostrar aquilo que nos distancia, aquilo que nos afasta, aquilo que nos condena, aquilo que nos impede
Senhor, que nessa noite o Senhor possa levantar pessoas aqui dispostas a caminhar em verdade, para que sejam genuínos embaixadores do Teu reino. Senhor, nós oramos para que venha o Teu reino, para que seja feita a Tua vontade. Que venha o Teu reino, Senhor. Que venha o Teu reino. Que venha o Teu reino. Que nessa noite, Senhor, nós não venhamos viver para nós mesmos. Que nós venhamos decidir viver para a glória de Deus. Meu irmão, o que você precisa deixar para que venha o reino de Deus na sua vida? O que você precisa abandonar para que você venha viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Espírito Santo, nós oramos para que o Senhor venha despertar decisões genuínas, para que as nossas orações não sejam vãs repetições, para que a nossa fé não seja somente frequentar um culto, mas que venhamos viver o reino de Deus na terra. Espírito Santo, eu oro para que essa semana o Senhor nos incomode, para que o Senhor nos desperte, para que o Senhor nos mostre aquilo que ainda nós não lançamos diante do Senhor, aquilo que ainda nós não decidimos viver. Senhor, nós oramos por decisões genuínas e pelo convencimento que só o Teu Espírito pode fazer. Abre os nossos olhos, Senhor, e que nós venhamos concordar com aquilo que está no Teu coração e viver conforme aquilo que está na Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.